Agora, quando a gente fala de Umbanda, nós temos dois tipos de incorporação: a incorporação consciente e a inconsciente. Muitas pessoas, por nunca terem visto, alegam que a inconsciente nem existe mais, mas ainda existem sim pessoas que ficam totalmente apagados, né? E claro, né, entre essas duas incorporações existe a semiconsciência, onde a pessoa tem momentos de lucidez e momentos onde ela não está lúcida. Quando a gente fala, então, nesse processo de incorporação, eu preciso falar disso, né, desse tipo de mediunidade, para que você consiga entender de que o que isso significa? Significa que as pessoas que ficam inconscientes é como se elas estivessem dormindo e não estão sonhando com nada. Então fica aquele preto, né? Tudo preto, assim, não vem nada. É como se tivesse ela dormido aqui e acordado aqui, no lapso de tempo. Agora a pessoa que é consciente, ela vai incorporar, porém ela ainda vai estar ali junto com a entidade. O que vai acontecer de diferente? Ela não vai ter o controle dos movimentos. Então ela ainda vai ser ela vai ver o mundo como ela vê normalmente, ela vai sentir, vai ter todos os reflexos fisiológicos que existem normalmente na sua existência, porém, se ela quiser levantar um braço, ela não vai conseguir. Se aqui começar a coçar nela, ela não vai conseguir vir aqui e coçar essa região. Os braços dela vão fazer movimentos involuntários, as cordas vocais também, mas isso depende do grau, né, de desenvolvimento do médium. Então isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. E isso você vê dentro do curso todo sobre umbanda.com, onde eu falo dos tipos de mediunidades. E aí essa pessoa vai adquirindo essas capacidades, mas a princípio ela perde o controle totalmente dos braços e das pernas. Então ela começa a ter essa manifestação mediúnica. A princípio, a entidade tem muita dificuldade para falar, né, por conta dos travamentos que o próprio médium acaba desencadeando nesse processo de insegurança. Essa insegurança, essa falta de fé, de acreditar que realmente está incorporado, acaba fazendo com que hajam essas travas. E então, quando a gente fala nesse fenômeno, é totalmente normal você ver e escutar tudo. E agora, falando de uma experiência particular minha, do meu desenvolvimento, de como foi, quando eu iniciei o desenvolvimento de incorporação, parecia que a minha lucidez no momento da incorporação era maior ainda, mais acentuada do que no meu momento de consciência. Parecia que os sentidos ficavam mais aguçados, a audição ficava mais aguçada, a visão ficava mais aguçada, o paladar, o tato, principalmente com ciganos, o tato ficava super aguçado. Então havia um aumento de todas essas percepções que fazia eu pensar que eu estava mais consciente ainda do que eu estava. Porém, eu não conseguia controlar nenhum movimento e também falava com sotaques que não eram meus, falava de formas que não eram minhas e também existia aquele eco mental, que a gente tem essa voz interna e existia como se fosse uma outra consciência junto com a minha própria consciência e isso fazia com que existisse um eco, como se eu pudesse conversar com outro alguém que estivesse ali junto comigo, como se eu estivesse dentro de uma sala com outra pessoa. Então eu escutava, por exemplo, se fosse a baiana com o sotaque, todo o trejeito dela, falando assim, eu quero uma vela, porque era o pensamento dela. E aí, então, depois ela verbalizava assim, eu quero uma vela. Então, eu senti esse eco como uma voz que não era minha voz interna. E isso dá para perceber que realmente estava tendo uma incorporação. E para as pessoas que têm aí mais preconceito, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Na nossa Umbanda nós temos um fundamento. A Umbanda, a única coisa que nós temos em comum com o candomblé são os orixás. Só. Mais nada. Até o processo de incorporação é diferente. O que nós acreditamos de incorporação é diferente. Então, pelo amor de Deus, se para vocês é marmotagem a pessoa incorporar e ver tudo, isso vale na doutrina de vocês. Dentro da Umbanda, posso dizer que em praticamente todos os terreiros de Umbanda existe a mediunidade consciente. Quai, seu app de vídeos curtos.